Bom, então, continuando a parte do login, tá? Então, eu tinha parado, tinha dado um erro, e já vou explicar o erro, né? Eu já arrumei. O erro foi o seguinte, tá? Todo o problema era o que o meu arquivo conexão.java estava com tio, né? Lembra que a gente comenta bastante em aula para, né, de evitar usar o tio, evitar usar caracteres especiais que podem dar problema? Pois foi o que aconteceu, certo? O problema estava na acentuação que ele estava se perdendo. Eu tinha classe com acento e ele estava se perdendo. Eu arrumei e agora ele está funcionando, tá? Vamos ver aqui, ó. Opa. Ó, se eu colocar um login e uma senha errada, ele vai dizer que deu erro. Agora se eu botar, por exemplo, Lombard e a senha, ó, se eu colocar um login e uma senha válido, ele vai dar a mensagem de ok aqui. Certo? Então, assim, claro, deu uma mensagem de ok, mas eu não quero que ele dê essa mensagem de ok, né? Eu quero que ele vá para uma outra tela, que é a tela do meu jogo. Então nós vamos ter duas coisas para aprender aqui. Vou diminuir o tamanho, mas tudo bem. Nós temos duas coisas para aprender aqui. Primeiro, né, bom, a primeira parte a gente já sabe, né? Que seria mandar para uma outra tela, para a tela do jogo. A gente já sabe ir para outra tela. Mas só lembrando aqui, eu criei uma telinha com o jogo, que na verdade é uma tela que ainda não tem, como é que se diz? Ainda não está funcional, né? Não é lá muito bonita, mas pelo menos ela é uma telinha. Deixa eu botar uma imagenzinha aqui. Pelo menos ela é uma tela meia boca ali, mas que funciona com a estrutura básica do jogo. Ela não está muito bonita, mas pelo menos está usual. Ops, deixa eu arrumar aqui. Tentar arrumar. Chato ali mexer com o layout. Dá para deixar mais bonitinho, mas aí é detalhe, né? O objetivo é funcionalidade. Então, a ideia é essa. Sai da tela de login e cai para essa aqui com a primeira pergunta, né? Então vai ter a pergunta com as opções, botõezinhos, uma fotinho do jogador. Isso aí a gente pode depois botar a foto realmente do jogador que está jogando. Vai ter uma frasezinha, o que ele ganha quando ele erra, se ele parar ou se ele acerta. Claro que de funcionalidade aqui, eu só vou mostrar o login do jogador, tá? Só isso. Mas tem um detalhe que a gente não sabe. Bom, vou fazer a primeira parte. Eu estou no início. Cliquei no entrar. Se por acaso deu tudo certo no login, não tem que dar uma mensagem de ok. Ele tem que ir para a tela do jogo. Então o nome da minha tela do jogo eu chamei de jogo. E aí eu vou para a tela do jogo. E depois só vou fazer um detalhezinho. Ó. Eu vou fechar essa minha tela atual. Isso aqui é só para fechar a tela atual. Tá? Não ficar uma tela em cima da outra. Então, para tu logar, eu fecho essa tela, fecho a tela atual, ó, e vou para a tela do jogo. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Olha lá que legal. Já foi para a tela do jogo. Certo? Então, até aqui tranquilo, né? Ele loga e vai para a tela do jogo. Se eu fechar aqui, acabou. A única coisa agora que a gente tem que saber também é que na hora que a gente for jogar, a gente tem que carregar para essa tela do jogo o usuário logado. O jogador, né? Porque ele vai fazer pergunta, eu vou salvar no banco de dados, que ele acertou, que ele errou. Eu tenho que mandar para cá o meu jogador. Então, nesse ponto,
eu preciso mandar uma variável de uma tela para outra, coisa que a gente ainda não aprendeu a fazer. Vamos ver que não é tão difícil assim. Tá? Eu vou criar nessa tela aqui o seguinte. Aqui eu vou criar uma variável jogador. Vou criar ela pública. Ou crio os getSets, né, também. Tanto faz. Eu vou criar uma variável. Só para ficar claro, tá? Eu estou criando essa variável no meu jogo. Tá? Se eu criar ela privado, eu tenho que fazer o get e o set. Claro, esse monte de coisas eu vou fazer para o jogador. Tá? Então, get set. Para que isso? Agora vai ficar claro. Na minha tela de jogo, eu criei o get e o set. Beleza? Tranquilo? Para que vai servir isso? Muito bem. Eu vou dar um set visible aqui na minha tela. Só que quando eu mandar para essa tela, eu vou fazer o seguinte, ó, tela ponto. Set jogador, jogador. O que eu estou fazendo? Estou passando para essa tela. Claro que eu vou passar o retorno, né, que é o que está completinho. Por que o retorno? Porque é o que volta do login, né? Eu vou setar o jogador de forma que quando eu for trabalhar na minha tela, acho até que é melhor inverter a ordem. De forma que quando eu for trabalhar lá na minha tela de jogo, eu vou ter o jogador que eu loguei. Senão eu não tenho o jogador que eu loguei, né? É uma forma de eu pegar o login e jogar para outra tela. Aí aqui eu vou acessar um método que é o método que ele é... Esse aqui é o método construtor, certo? Mas no método construtor eu não posso fazer as coisas da tela que eu quero fazer, tipo mostrar o nome do jogador, pelo seguinte, porque eu ainda não carreguei a minha variável. Então, assim, o que eu vou criar aqui, até eu fazer no modo design, eu vou criar um novo evento, que é quando eu dou foco na janela. Tá? Aqui pode ser vários. Pode ser, por exemplo, quando a janela é aberta. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aquele jogador que eu tenho ali em cima e vou escrever ele num label. Um label nome que eu não tenho nem ideia onde é que ele foi parar. Vamos ver o que acontece. Vou fazer e aí eu já explico. Vamos ver se funciona primeiro. Tá ali o Lombardi aparecendo, ó. Estão vendo? É o nome do jogador. O login do jogador, o nome do jogador, né? Então é isso. O que eu fiz? Eu troquei de tela, levei o jogador para lá e aí ainda exibi o jogador na tela. Claro, pessoal, tem coisinhas que tem que ser reforçadas, né? Algumas... Deixa eu ver se eu acho o meu label aqui. Ó, o label eu arrumo depois. Mas tem algumas coisas que só para reforçar, né? Eu estou no meu início, eu clico no entrar, eu pego o jogador que voltou do login e mando para outra tela. Tá claro? Ó, eu seto uma variável que está lá na outra classe, né? Cada tela é uma classe. E aí mando exibir aquela outra tela e fechar a atual. Na outra tela, eu usei um método chamado FormWindowOpened, que é quando abre a janela, que eu pego um label nome que eu tinha definido lá na minha tela, pode ser o que vocês quiserem, e seto o login do usuário. Só para aparecer o login, o nomezinho do usuário ali. Tá? Então é só isso aí por enquanto. Com isso aí, tá feito o login. Então agora é vocês pegarem a ideia e botar no projeto de vocês. Não precisa ser exatamente igualzinho, mas
pelo menos o projeto semelhante a essa estrutura que está aqui. Né? Eu tinha pedido outras telas, tipo tela de cadastro, isso eu não fiz, né? Tela de finalizar o jogo, essa eu não fiz, mas vocês têm que fazer, certo? Tem que deixar bonitinho. Ok? Então é isso. Agora vocês podem fazer o login de vocês. Até mais.